falando mais aprofundadamente de cada uma dessas estruturas. O que vocês precisam sair daqui hoje sabendo? Que existem 3 estruturas. E pelo menos conhecer as características básicas de cada uma delas. Ok? Bom, o que é neurose, gente? Neurose é uma estrutura da personalidade, tá? Que está intimamente ligada à angústia. Veja que essa ligação da neurose com a angústia, isso aqui é crucial. Pode até já ir frisar o que vocês estão fazendo. A pessoa consegue manter o pensamento racional, consegue distinguir o certo do errado, não é? Mas tem a necessidade de seguir as normas e fazer aquilo que é correto, ok? Ou seja, ser uma pessoa normal. O neurótico, ele consegue ser, entre aspas, uma pessoa normal. Okay? Ele consegue seguir dentro de uma normalidade. Porém, como nós já falamos, sente-se culpado quando não consegue cumprir com essa expectativa. Então, o neurótico, ele se sente culpado, ele se sente ansioso. Sim, eu sou neurótico. Quando ele não consegue corresponder às expectativas. E, geralmente, as expectativas não dizem respeito necessariamente aos outros. Às vezes, as expectativas são dele mesmo. Da pessoa. Exatamente. Não é alguém que está na expectativa. É ele próprio que tem, às vezes, expectativas irreais. Né? Que ele não deveria ter. O psicopata ele consegue ser normal. Pastor Márcio, não que eu não queira entrar nesse assunto. A gente vai ter tempo para entrar nessa questão. Tá? Porque quando fala de psicopatia, você fala de um transtorno de personalidade, que está dentro da estrutura psicótica. A gente vai se aprofundar nesse assunto. Tá? Mas o que o senhor perguntou em relação à realidade? Igual que você falou, você consegue ser normal com toda essa... Mas vamos lá. O que o senhor disse que ele é? Normal. O que o senhor disse que ele é? Não, psicopata. Se ele consegue ser normal, O que o senhor disse que ele é? psicopata. Opa! Não. A própria fala, o próprio nome já denota o quê? Uma anormalidade. Não sei como você não. Não, igual, por exemplo, já aquele maninho do parque. Para ele alcançar a presa dele, tinha que ser normal que ele cumprisse. Ou seja, igual falou aqui, algumas mulheres ele pulava. Exatamente. Pegava. Aí que a gente não está dentro de um... Então, gente, de novo, a gente vai ter muitas das vezes essas questões do quê? Da psicose para perversão. E a gente vai fazer esse link. Só que a gente tem que estabelecer o quê? A estrutura que determina quem é aquele camarada. Entendeu? Para a gente não criar uma confusão no entendimento, no diagnóstico de quem é aquela pessoa. Ok, Pastor Márcio? Oi? Não, tô falando do... Eu vi do Maneira 4, um dia ele colocou gesso no pé, um monte de livro. Para fingir que era uma coisa. Pra fingir, né? Coitada da mulher. Me ajudar. Ele jogou ele dentro do porta-malas. Entendeu? Perverso. Ele estudava, ele estudava pra fazer isso. Que isso? Perverso. Falar, não, Vamos lá, gente. 21. As atividades normais do dia a dia da pessoa neurótica não se veem afetadas pela estrutura neurótica. Porém, a pessoa não consegue resolver de forma satisfatória esses conflitos internos. E é muito bacana essa parte de conflitos internos. Por quê? Todos nós temos conflitos internos, oriundos do quê? De fases anteriores da nossa vida. A construção que nós temos da nossa infância, não é? Tudo aquilo que aconteceu ao longo da nossa história, isso vai determinar tipos de conflitos, vai determinar conflitos, né? E esses conflitos, de alguma maneira, vão trazer prejuízos para a nossa vivência. Conflitos que vão determinar o quê? Angústia. Esses conflitos internos vão determinar angústia. Esses conflitos internos vão determinar ansiedade. Esses conflitos internos vão determinar medos. Esses conflitos internos vão determinar talvez até mesmo fobias. Esses conflitos internos vão determinar uma variedade de sintomas que de alguma maneira vai trazer danos à qualidade de vida daquela pessoa, ok? Então faz parte aí da vivência do neurótico essa questão dos conflitos internos. Quando foge à regra, precisa justificar seu comportamento e para isso recorre a argumentos que falem de merecimento ou necessidade, mesmo assim não consegue se sentir aliviado, porque sabe que tropeçou, que fez algo que não devia ter feito e se sente culpado por isso. Então, característica do neurótico, a culpa.
a ansiedade, o remordimento, né? Puxa vida, por que eu fiz isso? Não era para ter agido dessa forma, não era para ter agido daquela maneira. Por que eu tomei essa atitude? Por que eu falei isso? Não era para ter falado assim? Por que eu agi daquela maneira? Neurótico. E cá entre nós, gente, a maior parte de nós está nessa condição, nessa estrutura. Na neurose, a culpa e a ansiedade andam de mãos dadas, ok? Segundo especialistas, a forma como a pessoa lida com essa ansiedade é o que a encaixa em um dos 3 tipos de neurose. Então veja, que nós estamos falando de neurose, agora nós vamos ver o quê? 3 tipos de neurose. Ou seja, como o Luiz já passou aqui para nós. Então a gente fala de neurose, mas a gente tem que falar do quê? Dos subprodutos dessa neurose. É por isso que na neurose a gente vai estar aprofundando mais a nossa discussão. Hã? Não, pergunta essa aula. Tá doido? Quem tá doido? Vai ficar doido. Não, essas aulas são muito boas, tá? Essas aulas são muito boas. Então vamos lá. Aí nós temos 3 tipos de neurose. Quais são? A fóbica, a histérica e a obsessiva. A neurose, então, é a estrutura da personalidade mais comum e, por incrível que pareça, saudável. Em relação a quê? A psicose e em relação à perversão. Então, entre ser psicótico e perverso, graças a Deus por sermos neuróticos, ok? E há quem diga que todos são neuróticos. Que essa seria o quê? A normalidade. O normal seria, então, ser neurótico, ok? Bom, quando a neurose é a estrutura de personalidade mais comum e saudável, quando ocorre a somatória de inúmeros fatores que favorecem a manifestação de um transtorno mental, essas manifestações possuem um bom prognóstico de tratamento e podem incluir transtornos de humor e ansiedade. Isso tudo dentro do contexto de neurose. Já a neurose, por sua vez, divide-se em histeria e neurose obsessiva. Seu mecanismo de defesa é o recalque ou repressão. Mas há outros mecanismos também, que são os mecanismos de defesa do ego, né? Então, enquanto o psicótico encontra sempre fora de si o problema e acaba por revelar seus distúrbios, ainda que de forma distorcida, o neurótico age da forma oposta. Porque para o neurótico, o problema de tudo está onde? O psicótico, a razão do seu problema está onde? Do lado de fora. Para o neurótico, o problema está onde? Está dentro dele. Na brincadeira, quem procura a igreja são os neuróticos. Psicóticos não procuram a igreja. Entendeu? Mas aí, Tabita, interessante a palavra, os doentes que têm consciência da sua doença. Né? O psicótico não tem essa consciência. Por isso que ele não procura. Então vamos lá. O conteúdo problemático é mantido em segredo. E não só para os outros, mas para o próprio indivíduo que sente. O neurótico guarda dentro de si o problema externo. É disso que se trata o recalque ou a repressão. Portanto, para que alguns conteúdos fiquem recalcados ou reprimidos, a neurose provoca no indivíduo uma cisão da psique, uma divisão da psique, né? Tudo que é doloroso é recalcado, permanece obscuro, causando sofrimentos que o indivíduo mal pode identificar, apenas sentir. Ou seja, ele recalcou, botou para debaixo do tapete. Mas o fato de a sujeira estar debaixo do tapete significa que a sujeira não está lá? Tá. Só está debaixo do tapete. Mas ela existe. Você, não, agora a sala está limpa. Por que a sala está limpa? Porque teu filho adolescente foi lá e jogou a sujeira do neto, né? Jogou a sujeira para debaixo do tapete. Aí ele vem e diz para você, mãe, já limpei. Pai, já limpei. Aí você vai lá, olha debaixo do tapete, a sujeira está lá. A mesma coisa acontece com o neurótico. O que ele faz? Ele faz essa fissão da psique, né? Ele recalca e permanece obscuro, porque ele não resolveu aquilo que ele recalcou. Ele apenas escondeu, ok? Ele lançou lá, jogou para o inconsciente, vamos dizer assim. Mas esse mal que ele escondeu, que ele isolou, vai continuar trazendo prejuízos para ele, vai continuar trazendo danos para ele. Ele vai continuar sendo prejudicado de alguma maneira, ok? Bom, por não poder identificá-los, a pessoa passa a reclamar de outras coisas, ou seja, de sintomas que sente, e não da causa.
Então a pessoa trata do que sente, mas não trata daquilo que está causando aquilo que ela está sentindo. Exatamente. E uma coisa interessante, o que a gente procura médico? A gente procura médico por aquilo que a gente está sentindo. E na maior parte das vezes a gente esquece aquilo que está causando o que estamos sentindo. E muitas das vezes nós temos esse quadro de doenças psicossomáticas, onde as pessoas têm problemas no sono, oriundos do quê? Do psiquismo. Mas ela quer tomar o remédio. Ela quer tomar o diazepam para dormir. Mas o que está causando a insônia? É a análise. Aí ela vem na análise. Toma o Rivotril, seja lá o medicamento que for, para poder parar a dor. Mas o que está causando a dor? A pessoa não procura saber. Eu quero jogar debaixo do tapete. Exato. Mas ela não quer. Se ela jogou debaixo do tapete, ela não quer ver aquilo. Ela não quer tratar. Não é? No caso da histeria, o indivíduo permanece dando voltas em torno de um mesmo problema insolúvel. É como se a pessoa nunca conseguisse encontrar a verdadeira causa de sua frustração e não encontra mesmo, né? Sozinha não vai conseguir. Por isso as constantes reclamações e fica reclamando. Gente, eu gosto dessa parte da neurose porque ela lida com o que a gente convive durante o dia. Porque é nessa condição. A gente se vê, a maior parte das vezes, o quê? Frustrado. Né? A gente está frustrado por conta de condições financeiras, por conta de condições profissionais, por conta da situação em que a gente mora, por conta da cor da pele, por conta alguns por conta da questão sexual, e outros por conta das mais diversas vivências da vida. A gente experimenta ali N tipo de frustrações. Eu não sei qual é a sua frustração, né? Mas a gente está ali. E a gente, ao invés de procurar encontrar, através da análise, a verdadeira causa da frustração, a gente vai fazer o quê? A gente fica reclamando, a gente fica questionando, mas não procura de fato resolver o problema. É possível identificar ainda uma busca constante por um objeto ou uma relação idealizada na qual o indivíduo deposita aquela frustração recalcada. Isso, logicamente, leva a mais frustrações. Na neurose obsessiva, o indivíduo permanece também dando voltas em torno dos mesmos problemas. Nesse caso, no entanto, existe uma forte tendência a organizar tudo ao seu redor. Essa necessidade de organização externa seria um mecanismo para evitar pensar nos problemas reais recalcados do seu interior. Então, o que ele faz? Ele tenta dar conta de tudo que está acontecendo ao seu redor de forma obsessiva. E aí, talvez, não vou aqui entrar nessa questão, mas é cuidado demais com o quê? Com a casa, é cuidado demais com a limpeza, é cuidado demais com as questões do trabalho, é muito rigor aqui, é muito rigor ali, é muito cuidado aqui, é muito cuidado ali, numa tentativa de controlar tudo o que está acontecendo no seu entorno. O neurológico sofre. Exato! Ele quer controle. Qual é o problema do neurológico? Ele quer estar no controle. E quanto mais se esforça para estar no controle, mais as coisas se descontrolam. Ok? Essa é a grande questão. Então ele tem essa forte tendência em querer organizar tudo ao seu redor. Essa necessidade de organização externa seria um mecanismo para evitar pensar nos problemas reais recalcados do seu interior. E vale lembrar que se tem uma coisa que muitos não gostam de fazer, é exatamente pensar nos verdadeiros problemas que a pessoa tem, ok? Então a pessoa não pensa, a pessoa não racionaliza, a pessoa não procura ajuda e vai sofrendo por conta própria. Ok, gente? Então, continuando. Agora, o que é a perversão? Como a gente já tem dito, a gente vai se aprofundar em cada uma dessas estruturas de uma maneira mais intensa, ok? De uma forma mais profunda nos próximos meses. Então não se preocupe com os detalhes. Eu quero gravar aqui um negócio. Vamos lá. Vamos lá, perversão, gente. O que é a perversão? O que é a perversão? É uma estrutura de personalidade na que a busca pelo prazer é constante. Gente, é isso aqui que muitas das vezes a gente não entende quando a gente pensa na questão, por exemplo, de algumas manifestações. A questão da perversão está vinculada crucialmente no quê? Nessa busca pelo prazer somente. O psicótico não está nessa busca. O prazer. O perverso. A perversão, no sentido psicanalítico, é uma busca contínua pelo prazer, pela satisfação. Isso de forma constante. A pessoa sabe que existem normas, são capazes de reconhecê-las, mas tende a transgredi-las. E isso em nome do prazer que está buscando.
Ok? No lugar de sentir culpa ou remordimento, o perverso costuma desfrutar desses momentos, não mostrando quaisquer sinais de ansiedade ou de perturbação com aquela busca incansável pelo prazer. Ele não se incomoda com aquilo. Ao contrário, a ansiedade somente aparece nos momentos em que deseja transgredir e não consegue. Tem o caso Dahmer. Se bem que eu não vi o filme. Tem um filme sim do Dahmer. Esqueci agora. Eu só estou lembrando do Dahmer. Tem um monte de recomendação aí para vocês assistirem, né? Mas o Dahmer, ele... Puxa vida, a gente vai passar a vida assistindo o filme. Mas é interessante isso. Ou seja, a ansiedade do perverso aparece nos momentos em que ele não deseja, em que ele não consegue, né, realizar o seu desejo, a sua transgressão. O perverso costuma, né, materializar seu desejo de perturbar a ordem natural das coisas. Detalhe, gente. Desejo de perturbar a ordem. O que é a perversão? É a perturbação da ordem. Sair da norma. Exatamente. O intuito do perverso é exatamente esse. Fazer aquilo que contraria o que está normatizado pela sociedade, pela cultura, ou por quem quer que seja, pela religião. Por isso que as parafilias estão aí, entram nesse contexto da perversão. Porque a parafilia é o quê? É uma perversão da ordem. Vamos lá. O coito normalmente se dá pelo quê? Pela questão da relação intravaginal, pênis-vagina, né? Só que o perverso, ele quer fazer o quê? Nesse contexto, ele quer romper com essa normalidade. Então ele vai fazer uma coisa diferenciada disso. Ele vai querer obter prazer, não da forma usual, aceitável pela cultura, mas ele vai querer fazer isso de uma outra forma, de uma outra maneira, que para ele possa ser considerado prazeroso, ok? E aí estão as parafilias. Então veja, o perverso costuma materializar seu desejo de perturbar a ordem natural das coisas, as normas estabelecidas, por meio de dois grandes grupos de comportamento: a perversão sexual e a perversão social. Então quem pensa que a perversão está vinculada apenas a uma questão de sexualidade está enganado. A perversão também se manifesta nessa questão de âmbito social. É natural os perversos reunirem características exibicionistas e descaradas, sendo impulsivas e manipuladoras. A gente falou de manipulação aonde? Lá na psicose. Mas já veja que também aqui na perversão aparece essa questão de manipulação, né? E veja, eles têm características exibicionistas. Eles gostam de mostrar aquilo que estão fazendo. Porque o que o perverso nesse sentido procura? Causar. Fazer algo diferente. Quando a gente fala a gente fala muito de filmes a gente cita filmes, né? E tem um filme que é com aquele Martin Lawrence, que ele interpreta um policial já no final de carreira. E quem é o camarada do ator principal? Eu não me lembro agora, rapaz, esqueci o nome do ator principal, mas é um filme bacana que ele não sai, não sei se você já viu, a cela. Ele não sai da cela. O criminoso está dentro da cela. E ele acaba sendo responsável por tudo que acontece, e ele é o causador do que acontece fora da cela. E tudo que o assassino faz é no intuito de quê? De se exibir. Os crimes que são cometidos, inclusive, tem pinturas, as mulheres que são mortas, elas são enfeitadas assim, de uma maneira a causar o quê? Um impacto. E é isso que o perverso busca. Ele tem essa intencionalidade que na psicose a gente não vai encontrar. Porque o psicótico não está nem aí para a realidade. O perverso, ele está na realidade. E o interesse dele é perverter no real. Ele perverte no real. Ok? Bom, é natural reunirem características exibicionistas, descaradas, impulsivas e manipuladoras, a canalização de seu prazer direcionada a algo que destou do comum, considerado o movimento saudável da estrutura neurótica. Parceiro, família, realização pessoal. Olha só que coisa interessante. A canalização de seu prazer é direcionada a algo que destou do comum, considerado o movimento saudável da estrutura neurótica. A estrutura neurótica se move em direção a quê? Ao parceiro, à família, à realização pessoal. Só que o perverso se inclina para algo perverso e desejos fora do padrão.
Podemos mencionar aí as parafilias, pedofilia, zoofilia, entre outros. Vamos aprofundar isso na aula que a gente vai falar sobre perversão. O mecanismo de defesa específico da perversão é a denegação. Ele pode ser compreendido através do fetichismo. Freud coloca que muitos indivíduos que faziam análise com ele apresentavam fetiches como algo que os traria apenas prazer, algo até mesmo louvável, né? Legal. Esses indivíduos nunca o procuravam para falar desse fetichismo. Ele aprecia apenas como uma descoberta subsidiária interessante. Interessante, nesse contexto, o perverso, ele não quer se tratar, gente. Isso aqui é importante. O perverso não procura um tratamento. Por exemplo, o perverso que gosta da parafilia, seja a zoofilia ou a pedofilia, seja outra parafilia que possamos ter aí, ele não vai procurar ajuda por causa desse desejo. Até porque esse desejo para ele não é nenhum problema. Não é uma coisa que ele tem aqui tratar. Mas é uma coisa com a qual ele precisa conviver. É um meio dele se satisfazer. E ninguém tem nada com isso. Ele não vai procurar ajuda. O perverso não vai procurar ajuda. Ok? Para se libertar, por assim dizer, entre aspas, desse fetichismo. Ok? Bom, assim se dá, então, a denegação. Que é o quê? O que é a denegação? Como é que ela funciona? A recusa em reconhecer um fato, olha aí, ó, um problema, um sintoma, uma dor. O que o perverso faz? Ele denega. E denegar é o quê? É se recusar a reconhecer o fato, a reconhecer um problema, a reconhecer um sintoma, a reconhecer uma dor. Então, para ele não existe problema. Para ele não existe nenhuma situação que deva ser tratada. Ok, gente? Bom, dando continuidade aqui, para a gente concluir, não vai ser necessário que a gente pegar essa apostila toda, mas eu queria ler aqui uma coisa para vocês. Página... Esse aqui a gente vai... Ah, tá. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Uma outra perspectiva em relação... Ó, uma outra perspectiva... A relação à psicose e perversão, né? Qual é essa outra perspectiva? Vamos ver? A gente concluir aqui. Outra forma de compreender e analisar psicose, neurose e perversão, psique apresentadas, né? Psicose, neurose e perversão, é a partir do tipo de angústia específico de cada uma delas. Aqui que legal. O tipo de angústia específico de cada uma dessas estruturas. Então, qual é o tipo de angústia específico de cada uma dessas estruturas? Nessa perspectiva, incluímos ainda a depressão, que se relacionaria com a psicose. A gente teria a tendência de relacionar a depressão com o quê? Com a neurose, né? Não é verdade? Mas, se a gente perceber a depressão como num nível... por exemplo, de incurabilidade, a gente não vê ela mais como uma neurose, mas sim dentro desse contexto de psicose. Ó, haveria, por exemplo, a psicose maníaco-depressiva, que é atualmente chamada de transtorno bipolar. Mas voltamos aqui a uma coisa que o professor Luiz falou aqui ainda há pouco, acrescentando aqui na nossa aula o seguinte: não é porque a depressão, por exemplo, ela se relaciona com a psicose, ela não possa se reproduzir na estrutura neurótica, como é muito comum. Porque aquilo que nós temos, a gente falou o que aqui na neurose? A gente falou de ansiedade. Ansiedade não tratada leva a quê? A depressão. Culpa. Então vamos lá, ansiedade, culpa leva a depressão. E a gente está ainda no meio de Setembro Amarelo, onde é muito bem-vindo a gente falar de temas como esse. Gente, está acabando. Hoje é o último dia, né? Mas, gente, é importante frisar aqui, como colegas que a gente tem aqui, eu particularmente, como colega, tá? Como colega de vocês, como alguém que esteve aí sentado também durante 3 anos aí, aprendendo com o Luiz, como continua aprendendo até hoje. Gente, tem alguns temas que é bom a gente procurar se aprofundar neles. Um deles é a depressão.
É bom que a gente tenha interesse em entender o mecanismo da depressão. Como funciona a depressão? É bom a gente ter interesse em temas como suicídio. É bom a gente ter interesse em temas como a ansiedade. Porque esses assuntos, querendo ou não, eles fazem parte da nossa vivência, vamos dizer, a nível de teoria psicanalítica. Ora, é o sintoma que vai chegar para nós. Depressão. É o sintoma que vai chegar para nós. Ansiedade. É o sintoma que vai chegar para nós. Ideação suicida. E aí a gente precisa estar, de alguma forma, familiarizado, pelo menos teoricamente, com esses assuntos, para que a gente possa dar subsídio para quem nos procura. Então, é necessário que a gente tenha aí um mínimo de conhecimento relacionado a esses assuntos. Então, sempre que puder, faça um cursinho. Sempre que puder, assista uma palestra no YouTube sobre o assunto. Sempre que puder, leia alguma coisa sobre esses assuntos. Tem um livro da doutora Ana Maria Barbosa, né? Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, Mentes Depressivas, gente. Mentes Ansiosas. Mentes Perigosas. Eu tenho lá esses livros em casa. Entendeu? Então, são materiais, gente, que a gente não pode desprezar. Ok? A gente já vai concluir, Salete. Já vai lá? Tá bom, Deus abençoe, viu, Salete? Até terça que vem. Tchau, filho. Ó, a gente já ir concluindo, gente. Não vai dar pra gente terminar essa cochila, eu só quero destacar esse ponto aqui. Haveria, por exemplo, a psicose maníaco-depressiva, que é atualmente chamada de transtorno bipolar. Dessa forma, podemos dizer a respeito da psicose, neurose e perversão o seguinte: no caso da psicose, a angústia é a angústia da entrega. Sua dor resultaria sempre do outro, de sua entrega ao outro, fora a inclusão. Essa forma de pensar é o que impede que muitos psicóticos procurem análise ou terapia. Ok? Até porque o psicótico, ele vive fora da realidade. Ok? Na depressão, a angústia é a da realização. O indivíduo não consegue se sentir bom o bastante para as próprias expectativas. O indivíduo não consegue se sentir bom o bastante para as próprias expectativas. Você conhece alguém que pensa assim? Alguém que não consegue se sentir bom bastante para as próprias expectativas? Quantas vezes, né? A gente não se sente nessa condição? A gente não se sente na condição de não se sentir na capacidade da conta da demanda que está sendo exigida de cada um de nós. Né? Então, na depressão, a angústia é a angústia da realização. A melhora pessoal nunca é suficiente. Eu estava esses dias trabalhando com uma pessoa que dizia: nunca está bom o que eu faço. Ele nunca se dá por satisfeito com aquilo que está fazendo. E eu falei: cara, para com isso, isso é doentio. Isso não é bom para você. Aprenda, ainda que você não faça o melhor, aprenda a estar feliz com aquilo que você está fazendo. Porque você fez. Você teve a oportunidade de fazer. Ok? Então veja, a melhora pessoal nunca é suficiente. Podemos dizer, para sermos mais específicos, que a angústia da depressão é a da autorrealização. Por quê? Porque ele nunca se sente autorrealizado. Nunca se sente suficientemente bom. Nunca está satisfeito com aquilo que está vivendo, com aquilo que está realizando, com aquilo que está fazendo. Resultaria, então, daí o quê? De uma ferida narcísica, o sentimento de diminuição pessoal. E veja, gente, que o narcisismo ele funciona para os dois lados, né? Aqui, o narcisismo funciona para a pessoa que se exaspera e se autoprojeta, mas também, de alguma forma, de um lado negativo. Não estou dizendo que o outro é positivo, mas de um lado, que eu posso dizer, depreciativo. No sentido de ser narcísico também, o fato da pessoa não se considerar boa, é ruim tudo. É uma ferida narcísica, né? Esse sentimento de diminuição pessoal. Bom, na histeria encontramos a angústia da permanência. O desejo do indivíduo nunca permanece. Há uma mudança constante no objeto em que ele deposita sua vontade. Por isso a angústia é a angústia de permanecer fixo em um lugar, um desejo único. Por quê? Porque ele nunca está estabelecido onde ele se encontra. Ele nunca se encontra onde ele está. Ele vive com uma flutuação. Ok? Ele não se encontra, ele não se vê nunca onde ele deve estar. Nunca está bom. Nesse sentido.
Não é aqui, não é mais isso que eu quero outra coisa. É igual a mulher grávida, que vive mudando de desejo à medida que os dias passam, né? Então veja, na neurose obsessiva identifica-se o oposto do que ocorre na histeria. O desejo, então, parece morto. A angústia seria justamente a angústia de mudar, já que o indivíduo deseja a permanência. Ele não quer mudar, ele quer permanecer. Há mudanças possíveis, mas ele não quer. A perversão não aparece nesse quadro, assim como dificuldade. Assim como dificilmente aparece na análise psicanalítica. Dificilmente aparece na análise psicanalítica. Isso por quê? Porque o perverso não enxerga a angústia, como a gente já falou. Ou pelo menos não a enxerga como advinda da perversão. Ok? Podemos dizer, por isso, que ele denega a sua angústia. Ele nega a sua angústia. Ele não aceita a sua angústia. Ele não assume a sua angústia. Ele não vê problema, ainda que o tenha. Ele não vê. Então o que a gente está vendo aqui, gente? Os sintomas, né? A gente está olhando de uma outra forma. A gente não está olhando da estrutura para o sintoma. A gente está olhando do sintoma para a estrutura. Então eu estou pegando aqui o quê? Eu estou pegando, por exemplo, a angústia de entrega. A angústia de entrega olhando para a psicanálise. Né? O transtorno bipolar, o transtorno bipolar, a depressão, olhando para a psicose, apontando para a psicose. Cadê? Aqui na página 24, a gente está olhando a depressão, também olhando para a psicose, até mesmo para a neurose, que aqui poderíamos ver nessas duas situações, em graus diferentes. Olhamos para a histeria, olhando também para o quê? Para a neurose. Está falando de angústia, né? Olhamos para a neurose obsessiva da mesma forma, olhando para a neurose. E estamos falando da perversão, olhando para a perversão, porém com uma consideração. O perverso não reconhece que tem um problema a ser tratado. Okay? E aqui, gente, a gente tem um quadrinho, né? Estruturas e respectivos mecanismos de defesa. Na psicose, a estrutura é a forclusão, aliás, o mecanismo de defesa é a forclusão, na neurose, o mecanismo de defesa é o recalque, e na perversão, o mecanismo de defesa é a denegação. Bom, vamos lá. Vamos pular aqui para a gente finalizar. Vou terminar aqui na página 25, gente. Estrutura da personalidade. Vamos lá. A estrutura da personalidade corresponde, então, para a gente resumir aqui o que a gente aprendeu hoje, a um estado psíquico constituído pelos elementos psíquicos fundamentais da personalidade fixados em um conjunto. Então, o que nós temos? Vamos lá. A estrutura da personalidade implica em uma organização de modo estável e definitivo, porque, como nós já dissemos, não há mudança. Se é neurótico, é neurótico. Se é psicótico, é psicótico. E se é perverso, é perverso. Ok? Bom, aí nós temos esse conjunto, essa estrutura organizada em torno do quê? Em torno dos mecanismos de defesa, em torno de um modo seletivo de relação de objeto, em torno de um certo grau de evolução libidinal, em torno de pontos de fixação da libido, em torno de um certo grau de evolução do ego, em torno de uma atitude frente à realidade, e em torno de um uso bastante invariado dos processos primário e secundário estável e definitivo. Então, a estrutura da personalidade se organiza em torno dessas questões, em torno desses pontos, desses 7 pontos que nós acabamos de citar. Okay? Bom, a estrutura da personalidade, assim, representa as bases constantes, elementos psíquicos fundamentais, que, como já falamos, não mudam, sobre as quais se estabelece o funcionamento psíquico de um sujeito. Ou seja, como é que ele vai funcionar psiquicamente como neurótico, ele vai funcionar psiquicamente como psicótico, ou ele vai funcionar psiquicamente como perverso. Para Freud, no desenvolvimento psicossexual, a gente já falou sobre isso aqui, fase oral, anal, fálica, né? E por aí vai, né? Isso. Quando o funcionamento psíquico de um indivíduo ou se estabelece em grau de organização equivalente a um arranjo dos mecanismos psíquicos fundamentais, não haveria mais variação possível. Então não haveria mais a possibilidade de uma mudança.
Ok? Em suas novas conferências de 1933, Freud nos diz que, se deixarmos cair no chão um cristal, um bloco mineral, ele se quebra, mas não de um modo qualquer. Veja só, se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em pedaços ao acaso. Ele se desfaz, segundo linhas de clivagem em fragmentos cujos limites, embora fossem visíveis, estavam pré-determinados pela estrutura do cristal. Os doentes mentais são estruturas divididas e partidas do mesmo tipo. Eles, esses pacientes, afastaram-se da realidade externa, mas por essa mesma razão conhecem mais da realidade interna, psíquica, e podem revelar-nos muitas coisas que de outro modo nos seriam inacessíveis, se não tivesse havido o quê? Essa clivagem, né? Como ele cita aqui, essa divisão. Todo o corpo cristalizado é constituído por linhas de estruturação invisíveis e unidas entre si para formar o corpo total, segundo limites, direções e angulações pré-estabelecidas de forma precisa, fixa e constante para cada corpo particular. E do que nós estamos falando aqui? Das características de cada estrutura de personalidade, que vão ser cunhadas de acordo com cada sujeito, de acordo com cada indivíduo, de acordo com as suas histórias, como o Luiz disse aqui, de acordo com as suas experiências de vida e por aí vai. Okay? Tais linhas de clivagem originais, imutáveis, definem a estrutura do cristal mineral. Assim, ao quebrar-se, seguirá essas mesmas linhas de clivagem pré-estabelecidas, e isso indica seus limites, suas direções, angulações, até então invisíveis. Freud pensa que o mesmo aconteceria, e eu finalizo aqui nessa frase, Freud pensa que o mesmo aconteceria com a estrutura psíquica que, em situação normal, a organização de um indivíduo se acharia constituída de forma estável, específica e invisível. E eu deixo para os queridos aqui, ok? Para que vocês leiam na casa de vocês. E por aí vai. E aí, gente, a gente finaliza aqui. Eu ia ler aqui mais um texto, mas vamos lá. Até a próxima terça-feira. Tem um textinho aqui. O normal. Eu vou ler, vamos lá. O normal, em comparação ao cristal, o normal, que é o assunto do nosso estudo desde o início, seria sobretudo um sujeito que traz consigo a quantidade suficiente de fixações conflitivas, linhas de clivagem exteriormente visíveis, para ser tão doente quanto muitas pessoas, mas que não teria encontrado em seu caminho o quê? Dificuldades internas e externas superiores a seu equipamento afetivo hereditário e adquirido. E as suas faculdades defensivas e adaptativas permitiriam um arranjo flexível. E aí, esse camarada, apesar de todas as situações a que ele foi exposto, ele não sofreu nenhuma interferência prejudicial na formação da sua personalidade. Por quê? Porque as suas necessidades funcionais foram arranjadas flexivelmente, seus processos primários e secundários, tanto em um plano pessoal como em um plano social, e levando satisfatoriamente, enquanto a realidade não teve prejuízo. E aí, quando o sujeito, independente da estrutura neurótica ou psicótica, não está submetido a provas interiores ou exteriores demasiado fortes, a traumas afetivos, a frustrações ou a conflitos demasiado intensos, gente, ele se mantém estável, organizado e não adoece, apesar da sua estrutura psicótica ou neurótica. Porque o normal aqui seria, inclusive, ser o quê? Como a gente tem dito, neurótico. Né? Para finalizar, mas se o sujeito viesse descompensar, ou seja, se o cristal viesse romper, isso só poderia ocorrer de acordo com as linhas de ruptura pré-estabelecidas na idade precoce, pré-estabelecidas na infância, na fase da criação. Né? O sujeito de estrutura neurótica não poderá desenvolver senão uma neurose. E o sujeito de estrutura psicótica senão uma psicose, porque ele já está, vamos dizer, como é que fala? Circunstanciado não. Ele já está ambientado mentalmente, psiquicamente para isso. Da mesma maneira, tomados em tratamento a tempo e corretamente, cuidados, o primeiro sujeito não poderá se encontrar novamente em boa saúde, a não ser com uma estrutura neurótica de novo bem compensada, e o segundo apenas com uma estrutura psicótica
novamente compensada. Independente disso, o que a gente está querendo dizer é que, independente dessas estruturas, se houver uma atenção a tempo, essa pessoa poderá desfrutar de uma certa qualidade de vida, que é o objetivo que nós temos através do nosso trabalho psicanalítico. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje e também esse tema desse mês. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Prestem atenção na palavra que eu vou falar. Antes que eu esqueça, vou aproveitar o gancho dele. Aqui, a palavra ambiental. Escutem bem. Ambiental. Tá?